Então aqui análise de circuitos, já partindo do princípio que a parte de cálculo fasorial e números complexos está vencida, então a gente parte já para analisar um circuito qualquer. Então um circuito aqui com duas fontes senoidais de amplitude 30 e 20 e ambas com a mesma frequência angular de 20 rádio por segundo. Uma tem 30 graus de defasagem, a outra tem 10. Indutor e capacitor, e eu quero calcular módulo e ângulo de corrente A, corrente B, tensão no resistor, tensão no indutor, tensão no capacitor. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, se as duas fontes de tensão têm a mesma frequência angular, elas podem ser analisadas simultaneamente, não precisa fazer por superposição. Se fosse diferente, era obrigatório fazer por superposição. Então, se elas têm 20 rádio por segundo de frequência angular, eu vou transformar essa indutância e essa capacitância em impedância, na verdade, reatância indutiva e reatância capacitiva. Então, a reatância indutiva aqui, XL, é 2 ômega-L, aliás, é ômega-L, né? Na verdade, 2πfL, então fica J ômega-L, da J60 ou simplesmente 60 no ângulo de 90. O capacitor é 1 sobre 2 πfc ou simplesmente 1 sobre J ômega C, então dá menos J10 ou 10 no ângulo de menos 90. E aqui as fontes de tensão, amplitude e ângulo de defasagem das duas, então fica 30 no ângulo de 30 e 20 no ângulo de 10. Transformei tudo em impedância, está todo mundo no domínio da frequência, agora eu posso fazer o cálculo normal como se fosse um circuito resistivo simples. Então, fazer uma análise por malha, malha 1, malha 2. Malha 1, eu começo daqui, fica menos V1, mais R vezes I, mais XL vezes I, XC vezes I. Então, aqui lembrando que é corrente 1 menos I2, corrente 1 menos I2. Então, está aqui posto a malha 1. Malha 2 é o mesmo raciocínio. Então, aquele sistema dá um sistema 2x2, e aí dá para resolver, né, por qualquer um dos métodos tradicionais de resolução de sistemas, até chegar nesse valor de I1, que está aqui, e o valor de 2, que está aqui. Pois bem, foi calculada a corrente, então módulo, né, amplitude aqui e ângulo. Então a gente sabe que essa corrente IA é a própria corrente I2, está na mesma direção. E a corrente IB que passa aqui no meio é I1 menos I2. Então dá para calcular o IB que está aqui também. Para calcular a queda de tensão no resistor, basta multiplicar essa corrente que passa pela resistência, R vezes I. Lei de Ohm simples aqui. Então fica R vezes I2, ou R vezes IA, que seja, né, o mesmo valor, dá esse valor aqui. Para calcular a queda de tensão no indutor, está aqui, simplesmente a impedância dele vezes a corrente, né, como se fosse um R vezes isso, agora é impedância porque é indutor. Então fica XL vezes IB, que está aqui, e para o capacitor a mesma coisa. Então estão aqui os valores. Pois bem, então aqui algumas coisas importantes. Quando a gente calcula a tensão e a corrente nos componentes, a gente tem que levar em conta a natureza dos componentes. Na verdade, a gente tem que fazer uma verificação para ver se o nosso cálculo fez sentido. Então, para isso, a gente faz o cálculo do avanço do ângulo da corrente em relação à tensão. A gente vai dizer se a corrente está atrasada ou se a corrente está adiantada. Então, o cálculo do ângulo da corrente em relação à tensão é esse aqui. Então, o ângulo de defasagem ele é o φ da corrente menos o φ da tensão. Então, isso aqui ele vai estar defasado tantos graus em relação à tensão. A corrente vai estar defasada tantos graus em relação à tensão. Então, a gente pode dizer que a corrente está adiantada x graus ou sigma graus em relação à tensão. Então, a corrente está adiantada tantos graus em relação à tensão. Então, faz o ângulo da corrente menos o ângulo da tensão. Pois bem, então vamos fazer agora de cada componente. Então, para o resistor, a corrente no resistor é a corrente IA. Então a corrente A ela está aqui, que é o I2, que é esse ângulo aqui. Então o ângulo da corrente é 73 e o ângulo da tensão no resistor também é 73. Então fica 73 menos 73 igual a zero. Quando o ângulo de defasagem dá zero, então, ou seja, não existe defasagem, a corrente e a tensão a gente diz que ela está em fase. Para o indutor, a gente vai pegar que a defasagem no indutor é o ângulo da corrente no indutor, que é essa corrente B, então é esse ângulo de menos 67, menos a tensão no indutor. A tensão no indutor, o ângulo da tensão é esse 22,58. Então vai dar menos 90 graus. Ou seja, a corrente está adiantada, porque esse cálculo se faz quando está adiantada menos 90 graus em relação à tensão no indutor. Então se ela está adiantada menos 90, significa que ela está atrasada mais 90. Isso é uma questão de inversão de valores. Para o capacitor é o mesmo raciocínio, né? Então a gente tem aqui que o ângulo de defasagem da corrente no capacitor é o ângulo da corrente do capacitor menos o ângulo da tensão no capacitor. Então o ângulo da corrente é o ângulo de IB, que está aqui, menos 67, menos
o ângulo da tensão no capacitor, que é menos 157. Isso aqui dá mais 90 graus. Então a gente pode dizer que a corrente está 90 graus adiantada em relação à tensão. Então é sempre em relação a alguém. Então aqui para tirar a prova real, então é um exercício que todo mundo pode fazer aí. Então a gente pode somar todas as tensões nas duas malhas, né? Então provar a lei de Kirchhoff e ver que vai dar zero. Então pega, voltando aqui, soma a tensão da fonte, a tensão do resistor, essa tensão no indutor e a tensão no capacitor, tem que dar zero nas duas malhas. E a segunda parte é somar as correntes para ver se vai dar zero. Então pode, por exemplo, pegar esse nó aqui em cima aqui, fazer essa corrente A saindo, a corrente B saindo e a corrente 1 entrando. Somando tudo tem que dar zero. Para resumir, então sobre a análise em circuitos senoidais, então aqui, análise nodal para um circuito senoidal é o mesmo procedimento da análise CC, mesma coisa para análise de malha, e mesma coisa para análise de Thevenin. A única diferença na análise de Thevenin é que se forem inserir uma corrente de teste, seria uma corrente de teste, né, com valor IT aqui no ângulo de zero, ao invés de simplesmente colocar um IT, que no final das contas dá a mesma coisa. E a superposição, então a superposição vai ser sempre aplicada quando houverem fontes com frequências angulares diferentes, né? Então se olhar para o circuito e tiver frequência diferente, fatalmente ele vai ter que ser resolvido por superposição. Do contrário, dá para tentar resolver pelos outros três métodos.